Estamos começando mais um episódio do DRPR Cast, o podcast focado no mercado de veículos usados, em que tem como objetivo principal alimentar as pessoas que trabalham nesse segmento com informações, com novidades, para que você consiga trabalhar cada vez mais atualizado e também trazendo inovações, soluções e ideias para você aplicar aí na sua loja e aumentar o seu resultado. Esse canal é feito por quem realmente trabalha na área e executa essa função há muitos anos. E esse canal também ele tem como primordial trazer pessoas que realmente são destaque no segmento e que trazem essas informações que podem agregar no seu negócio. É um time de especialistas, né? Realmente que além de fazerem, executarem e terem um bom resultado, vem aqui e compartilham para que você aí consiga também tomar ele como experiência e como exemplo e quem sabe tirar nem que seja uma ideiazinha ou outra para poder fazer a diferença aí na sua cidade, no seu local de trabalho. E hoje, né, a gente recebe aqui uma figura mais que especial, um amigo, um cara que fez com que quando eu fui conhecer a cidade dele, fez com que eu me apaixonasse pela cidade. Quem sabe um dia eu quero que seja talvez o meu local de passar férias. Quem sabe, morar eu acho difícil eu sair de Curitiba, mas se fosse para escolher um outro lugar para morar, eu iria lá, muito por conta do que esse cara me apresentou, né? E é um cara que vem fazendo uma diferença muito grande na região, sempre atual, sempre buscando informação, né, para poder levar para os seus clientes e agora compartilhando com vocês aqui. Então é um prazer inenarrável estar recebendo aqui meu amigo André Paulo da Naxter de Vila Velha, Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na Belos, em Curitiba, encontrar com você. Sempre que eu venho, eu tenho uma experiência incrível, é muito troca de informação, de conteúdo, e a gente acaba saindo daqui com a cabeça borbulhando. Um aprende com o outro, né? Um aprende com o outro. A gente vai trocando ali informações e cada um sai com a cabeça um pouquinho mais inquieta ali, o que vai fazer, como é que vai fazer. Às vezes um está vendo um ponto de vista, o outro está vendo o outro que não está sendo visto pelo outro, e aí esse eu acho que é um dos propósitos também do canal aí do De Loja para Loja. Com certeza, é a soma das visões e experiências que levam, né, a gente a caminhar mais rápido, porque senão a gente perde muito tempo, né, para entender algo que outra pessoa já entende no segmento, e a gente tem como avançar em cima disso, né? E aqui, o tema de hoje, gente, é bem legal e bem polêmico, porque nós vamos estar falando sobre o mercado de usados dos carros híbridos e elétricos. Tem quem ama, tem quem odeia, tem os heróis da resistência, tem aqueles também que acham que vai dominar o mundo, né? E tem os caras mais neutros, igual eu, né? E tem os caras que apostam mais no mercado, que é o caso do André, e que eu acredito que todo mundo que é pioneiro sai na frente, né? Então, o André vem se especializando, né, André, na comercialização dos carros usados, híbridos e elétricos. Não que você não venda os outros, você também vende os outros, mas você tem cada vez que passa se posicionado mais nessa questão do 100% elétrico, do híbrido plug-in ou do híbrido convencional, né? Convencional. Exatamente. A gente diz que nesse mercado ele é polarizado, é igual política, né? Você tem os fanboys do carro elétrico, né? Você tem os fanboys, é aquele que defende o elétrico com unhas e dentes, e você tem os haters. Que vocês vão ver, você vai ver o que vai acontecer, você vai comprar o carro, no ano que vem você vai ter problema, não tem pós-venda, vai valer metade do seu carro. E aí você tem uma fatia menor que fica ali esperando o que vai acontecer, né? E o que eu acho engraçado é que tem uns que julgam até a personalidade da pessoa que compra o carro elétrico, né? Você já percebeu isso, né? É bom até quando você for falar de carro elétrico, nós do mercado aqui, a gente até fazer um disclaimer, né? Eu sou entusiasta do mercado elétrico, né? Assim, eu gosto do mercado elétrico, eu gosto de tecnologia, eu gosto de informação, mas eu sei que todo produto, ele tem os seus benefícios e tem outras, né, que ali a gente vai falar também se não for condizente com aquilo que a gente acha que faz sentido. Eu, assim, me posicionando aqui,
o posicionamento que eu vou fazer agora, o pessoal, já vou até adiantar, o pessoal vai me descascar, porque vai falar assim, cara, é muito em cima do muro. Mas é que, na verdade, assim, eu sempre fui o cara de entender qual que é o cenário, né, e as tendências, né, Sim. e não ficar fora de nenhuma delas, né, porque eu entendo que a gente vende carros usados. Sim. Eu nunca pensei que a gente vende carros usados a gasolina, ou carros usados flex, ou carros usados a diesel, eu vendo carros usados. E o carro elétrico é um carro e ele vira usado, né? Sim. Então, se a gente entende que cada produto tem seu público, a gente começa a ver que toda panela tem sua tampa. Exatamente. E todos os carros que existem no mercado tem o que é bom e tem o que é ruim. E nós vamos desenrolar isso aqui com você hoje para a gente poder dar esse empurrão até nos caras que, tipo, tão preconceituoso, né, e não querem trabalhar. Inclusive, vou começar falando para você, com você aqui, fazendo uma pergunta que eu já sei qual que é a tua resposta, mas eu vou querer que você, na hora que você for dar a resposta, você olhe naquela tua câmera lá e manda pro cara que tá ouvindo como se fosse para ele, tá? Tá bom, pode falar. André, o cara que não quer o carro elétrico, o que é para ele fazer? Pode mandar todos para mim. Manda para mim, eu vou deixar meu telefone aqui no final. Fala comigo, Instagram, Naxter Veículos ou André Paulo com 2 L's. Pode mandar tudo para mim. Você acerta até uma comissãozinha, se o cara quiser. Sim, com certeza. Já deixa o Instagram da Naxter aqui, do próprio André, para a gente poder estar... o pessoal seguindo ele e acompanhando. Tá? O André está aqui. Segunda participação do André no nosso podcast do De Loja para Loja. A primeira foi lá no Congresso Fenalto. Ele e o Gil, da Gilcar, né? Sim, sim. A gente falando mais sobre o mercado e agora um dedicado exclusivo com ele, falando realmente da parte de elétricos, tá? Então, e por que nós estamos falando da parte de elétrico, André? Por que você está aqui para falar sobre carro elétrico? É porque você vendeu já um carro elétrico lá na tua loja? Você já está aqui para falar de carro elétrico? Ou porque você já vem vendendo alguns carros e chamando alguns carros para tua loja? Conta aí. Então, Rodrigo, na realidade, eu já acompanho o mercado de elétrico já tem um tempo já, né? Então, eu sou entusiasta do mercado de veículos eletrificados e tudo, então eu acompanho. Inclusive, eu já tive para uso próprio 2 veículos 100% elétricos. Tive um Mini, agora nós estamos com um Hora GT. Então, quis comprovar na prática, né, como é que ficou a tecnologia, como é que é o desempenho, acabamento. E se encantou. E me encantei. Eu tive também, tá? O Dolphin. Minha esposa teve. Ela gostava? Nossa! Cara, ela só vendeu porque veio o nosso bebezinho agora, o Vicente. Até mandar um beijo aí pra minha esposa, né, pra minha família. E aí, no porta-mala, ficou ruim pra pôr o carrinho, né? Sim. Mas ela ficou 1 ano e meio com o carro. Sim. Então, o que acontece? Como eu já tinha uma mente aberta para esse tipo de mercado e tudo, eu comecei também a me posicionar, né, dentro da praça onde que eu trabalho, né, e postar dentro do meu próprio Instagram, do Instagram da loja, conteúdo sobre o mercado de elétrico, né? Toda novidade que aparecia eu ia postando, me posicionando. Sempre que chegava um carro elétrico novo na região, eu ia lá, conhecia, fazia um vídeo, fazia um test drive. E eu comecei com o passar do tempo, começou a chegar esses seminovos no mercado, né? E a tendência é que agora, em 2025, nós do mercado de seminovos, de usados, nós vamos acabar recebendo aí uma demanda maior de avaliação, de cotação desses carros, porque começa a chegar uma leva maior, uma vez que em 2024 vendeu muito bem, né? Comparado com 2023, foi um crescimento de 89%. 89%? 89% quando você fala do mercado de eletrificados como um todo. Aí você inclui o 100% elétrico, aí tem o híbrido leve, né, que é o híbrido que não precisa de tomada para poder carregar, e tem o híbrido plug-in. Mais ou menos quantos carros elétricos vendeu em 2024? Você tem essa informação? 100% elétrico? 66 mil. Praticamente 66 mil, praticamente 3% do mercado brasileiro em 2024 foi de carro 100% elétrico. E entre elétrico e híbridos? Entre elétrico e híbridos, 177 mil. 177 mil. Isso dá o quê? 2 milhões e 400 foi vendido no total? O mercado brasileiro vendeu um pouco mais de 2 milhões e 400 no ano passado. Então, dá 7,2% mais ou menos de participação de mercado. Né? Que já é uma participação considerável, né? Até porque se a gente parar para pensar que desse 2 milhões e 400,
boa parte foi para locadoras. E as locadoras ainda não estão tão inseridas no elétrico, né? Sim, Quase nada, sim, né? sim. Tem um outro, né? Então, realmente é uma demanda mais focada no consumidor final, né? Mais focada no consumidor final. Exatamente. Não tem, assim, pelo menos que eu tenho informação até o presente momento, eu não vejo locador investindo em carro elétrico no Brasil. Teve no início, quando saiu aqueles Nissan Leaf. Sim, é verdade. Bem no início. Os Mini. Acabando recuar. A gente até comprou uma vez um Mini da Movida, se eu não me engano. Porque 3 mil quilômetros que eles alugaram, né? Um Mini Cooper. Sim. Né? E aí, mas acho que foi um laboratório que os caras fizeram e eles fizeram bem no momento que era bem difícil de vender esses carros. Sim. Né? Mas é importante ressaltar, Rodrigo, que essa leva de carros elétricos que chegou agora em 2024, que deu esse boom, essa geração que chegou, é uma geração completamente diferente das anteriores. Né? Quando você vai olhar tecnologia, né? Acabamento, design, a própria autonomia da bateria comparada com os modelos do início que chegaram. Então, são muito mais relevantes e acaba fazendo com que o consumidor sinta mais segurança, né? em investir no veículo desse, até mesmo porque os preços são bem competitivos. Quando você vai comparar um carro eletrificado com um carro a combustão, para o carro a combustão ter tudo que tem um carro elétrico, muitas vezes ele vai custar 40%, até mesmo 50% a mais do que um carro elétrico está entregando no mercado atual. E você pega assim, existe também uma diferença seguinte, esses carros já nasceram, alguns casos, o caso da BYD, já nasceram elétrico, né? Que nem o caso que eu falei do Mini Cooper, ele é um carro tradicional, já aço, né? De quantos anos, né? Que foi feita uma versão elétrica, né? Eu também vejo uma diferença nisso, né? O que você acha dessa diferença do carro que nasceu elétrico para o carro que não era elétrico e os caras, de repente, fizeram uma versão elétrica? Então, o que está acontecendo agora, que eu estou até observando? Como o nicho está aumentando, como o pessoal está vendo que realmente é um caminho sem volta. Quando eu falo caminho sem volta é porque vai pegar uma fatia do mercado. Ela pode ser de 2%, 3%, 5%, o fato é que está crescendo. Então, o que acontece? A China, ela investiu bastante nesse mercado de eletrificado, tanto que hoje... Líder mundial, né? Líder mundial. Né? O mercado chinês, o ano passado, vendeu 24 milhões. Olha o tamanho do mercado chinês. Você sabe quantos veículos eletrificados foram vendidos só na China? Mais de 9 milhões. Nossa, só a BYD... Não, aí só a BYD eu acho que foi 3 milhões, um pouquinho. Depois tem que até confirmar, mas, assim... Mais que o mercado brasileiro inteiro, só a BYD. Só a BYD. E aí você pega aí quase 3 vezes, 4 vezes o mercado brasileiro total de veículos eletrificados. Se eu não me engano, eles superaram a Tesla em número de carro vendido no mundo. No mundo, sim. Agora, este ano, o carro mais vendido do mundo, em 2024, você acha que é o quê? Um carro a combustão? Um carro híbrido ou um carro elétrico? É um carro, se eu não me engano, é um Tesla, né? Tesla Model Y. Model Y. Foi o carro mais vendido do mundo em 2024. Então, como é que a gente vai pegar e vai fechar os olhos e vai bloquear esse tipo de mercado? Sendo que o carro mais vendido do mundo foi um carro 100% elétrico. Mas eu acho interessante você falar da polarização. Você começou no começo, né? A gente tá tipo assim, como é que é? Faz o E de elétrico. Faz o E de assim, elétrico, né? faz o C de combustão. E tá tipo combustão, né? Tá quase com a política igual, né? Tipo, um assim, outro assim, né? E na verdade, existe público, do meu ponto de vista, para todos as versões, né? Eu coloquei aqui para te perguntar o seguinte: no teu ponto de vista, né? Qual o tipo de uso mais quando se fala do 100% elétrico, mais adequado, né, hoje para a população, quando você tem um cliente lá que vai procurar um carro, o que você analisa? Qual que é o tipo de uso mais correto para o cara que compra elétrico? Ele pode usar para qualquer coisa, mas que faz mais sentido. Então, a melhor frase que eu ouvi até hoje, que explica e resume a utilização do carro 100% elétrico, é que ele é um meio, é uma solução parcial de mobilidade urbana. O que significa isso? Ele é o carro ideal, fantástico, para quem vai andar dentro da cidade.
Entendeu? Era o caso da minha esposa aqui. Exatamente. Você não precisa mais que isso. Levar a criança na escola, ir pro trabalho, o carro ficar parado o dia inteiro lá. O carro é confortável, o carro é silencioso, você não tem que parar em posto de gasolina, manutenção não existe, sem falar que o preço, quando você tem que fazer a manutenção, é infinitamente mais baixo. Motorista de aplicativo que usa na cidade. Então, o motorista de aplicativo para poder usar. Eu até acredito que no futuro, né? Olha só, eu estava refletindo esses dias e eu vi também. Os carros elétricos, ônibus elétricos, vans elétricas, você imagina a gente pegar essa frota que roda dentro dos grandes centros, principalmente os carros mais comerciais, os Uber, os carros do Mercado Livre, Correio, de empresa, e esses carros fossem todos eletrificados. Primeiro, a poluição sonora ia diminuir bastante. Segundo, a poluição do ar. Sim. Então, olha só, ela é uma solução parcial de mobilidade urbana, você vai cuidar do meio ambiente, você vai cuidar da tua qualidade de vida, você vai ter menos barulho e tudo. Então, para mim, o carro 100% elétrico, hoje, ele é ideal para grandes cidades, grandes centros, pra dentro da cidade, para você ser ali o seu segundo ou terceiro carro, mas ele não é para quem quer viajar. Sim. Por exemplo, até que eu falei do motorista de aplicativo, né? Nessa tua sugestão, por exemplo, táxi. Se hoje tem carros que faz 400, 450 km de autonomia, por que não poderia, né, no futuro, os táxis, os Sim. Uber, serem compostos por carro elétrico? Sim. Né? Você sabia que São Paulo que tem a maior frota de carro de táxi elétrico hoje, né? Tem até se eu não me engano, é São José do Rio Preto, depois eu me corrijo, foi uma cidade de São Paulo que a frota da polícia, ou municipal, ou polícia militar, é toda de carro elétrico. Deve ser em Sorocaba, porque agora você fala do prefeito de Sorocaba, que tudo que acontece melhor no Brasil, no mundo. Sorocaba é hoje, sei lá, a Suíça do Brasil, né? Suíça do Brasil? Mas então, tem uma cidade interior de São Paulo aí, que eu vi uma reportagem que a frota da polícia é toda de elétrica. Em Nova York já tem um tempinho já. Dependendo do carro elétrico que for, ele chega bem mais rápido nos ladrões. Que é um outro diferencial do carro elétrico. A performance que você tem, a arrancada ali, a relação peso-potência, como não tem aquela parafernália do motor a combustão, é um carro mais leve, é um carro que você tem arrancada, como é que chama? O termo que me fugiu a cabeça, Rodrigo. Potência, aí tem, depois que a gente fala da potência, tem o torque. O torque do carro. Então, se você pisa, o carro responde de imediato. Hoje, por exemplo, a gente recebeu aqui, na véspera da nossa imersão, você até não gostou muito, né? Que foi o Xiaomi, né? Xiaomi. Mas disse que ele faz menos de 3 segundos de 0 a 100. Então, uau, eu não sabia dessa informação. 600 cavalos. Eu não sabia dessa Então, informação. é muito máquina, né? O carro não tem o que... Não, assim, com relação... Na realidade, para confessar para você, eu não gostei mais precisamente do acabamento interno dele quando eu comparo com todos os outros que eu vi. Eu achei ele simples, entre aspas, comparado com os modelos chineses que até então já chegaram ao nosso mercado. Até porque a ideia dele, pelo que eu vi, ele é um carro para ser um esportivo, com potência, com tudo, mas com custo mais acessível, né? Entendi. Não pode ser que eles tenham economizado. Lá na China exatamente. Então, assim, André, crescimento do mercado, você trouxe ali a questão das proporções, né? Mas, o que quer dizer isso? Que se tem só no ano 177 mil carros que foram vendidos, né? Esse ano provavelmente vai aumentar ainda mais. Isso nós falando entre híbrido e elétrico. Esses carros que foram vendidos em 2024 já se viraram usados. Já são seminovos. Independente do cara ter vendido ou não, tá usando ainda, já é usado. Saiu da concessionária, já é usado. E a maioria dos lojistas tem medo ainda, até porque já fez um teste, não deu boa. Eu vou confessar para você que eu fiz teste aqui e eu me ferrei em alguns carros elétricos. Mas se todo mundo, 100%, com 99,9% dos lojistas estiver fechado a isso, acaba, que nem você falou, se tornando uma oportunidade, né? Sim. O que acontece? Esses carros eles vão chegar ao mercado. E, infelizmente, o nosso próprio mercado, muitas vezes, ele acaba contribuindo para que
denegrindo um pouco o produto, né? Igual a gente estava conversando antes, a gente vende carro usado. Se ele é elétrico, se ele é híbrido, se ele é flex, se ele é gasolina, carvão, a gente vende carro, entendeu? Não é porque eu vendo, por exemplo, que eu vendo um carro na loja que eu gosto, né? Por exemplo, um carro X lá que eu gosto, um outro que eu não gosto, né? Amanhã ele pode estar no meu estoque para poder vender. E aí, se eu falar mal desse carro, o que vai acontecer quando amanhã esse carro entrar no meu estoque? Então, se a gente criar um bloqueio com relação a alguns carros, alguns nichos, acaba que você vai perdendo algumas oportunidades, porque é um nicho, né? Tem ali seu comprador, tem ali os lojistas que vão acreditar, tem os outros que preferem não arriscar, mas eu acho que se você seguir alguns pontos, eu acho que tem uma grande oportunidade aí para você aproveitar e surfar nessa fatia aí de mercados que tende a crescer cada vez mais e a pegar uma fatia cada vez maior do mercado. Você estava falando ali sobre a perspectiva, né? Que a gente encontra países de primeiro mundo que não são continentais igual o Brasil, que você estava falando que tem uma porcentagem já muito elevada de carro elétrico. Né? Você pega a Noruega, de todos os carros que foram vendidos em 2024 na Noruega, 90% dos carros foram 100% elétricos. 90% dos carros. Dinamarca, 50% dos carros 100% elétricos. Aí você tem ali na Europa também 30%, Portugal 20%, mas o fato é o seguinte, olha o tamanho da fatia em alguns países. É fato que não é um país continental, é um país de renda per capita mais alta, concordo. E eu não acho também que o mercado de elétrico, no curto prazo, ele vai crescer muito. Eu acho que ele vai ter a fatia dele de mercado ali, vai ficar entre 3%, 4%, 5%. Não vai acabar o carro a combustão, porque o povo no primeiro início, né? No início, o povo fala assim, ou é elétrico ou é híbrido, vai acabar o carro a combustão. Não existe. Os dois vão conviver juntos. Da mesma forma que quando tinha um carro 2 portas, chegou o carro 4 portas, o cara tinha resistência em comprar o carro a 4 portas. Nossa, é o automático, cara. Ninguém queria carro mecânico e carro automático. Hoje você tem carro 2 portas, tem carro 4 portas. Você tem carro manual, hoje você tem carro automático. Então, assim, talvez seja o mesmo movimento que aconteceu lá atrás. Então, vai ter o seu público, vai ter o seu mercado, isso é fato. Nós vivemos na era da informação, na era da tecnologia. A tendência é que evolua né, a autonomia das baterias, que evolua a tecnologia empregada nos carros. Então, assim, como o carro elétrico hoje ele é muito ligado à tecnologia, e nós vivemos na era da tecnologia, eu acho que desta vez, né, porque já tivemos outros cenários que o mercado de carro elétrico, o povo se apega muito lá atrás, né, quando a gente vinha em outro mundo. Se a gente voltar em 1980, lembra como é que era a sua televisão em 1980? Sim. E ver como é que é a sua televisão hoje. É outro produto, não é a mesma coisa. Se dá uma olhada nos últimos 60 anos, o que mudou a vida de todo mundo, o que não aconteceu em 2000, em 1900 anos, não aconteceu. Você pega no último século, e o que mudou? E nós estamos surfando a era da tecnologia. E o carro elétrico está na era da tecnologia. Então, eu acredito que esse mercado vai ter o seu nicho, não vai acabar o carro a combustão. Eles não deixam acabar o carro a combustão também, né? Não vão deixar. Tem muito país petroleiro, tem tudo. Né? Como é que faz, sim, né? É verdade. Hoje, por exemplo, se você migrar, vamos migrar 100% dos carros para elétrico. Não tem como. Não tem como. Não tem infraestrutura para isso. Leva-se décadas, anos. Mas, que nem você falou, 3%, 4%, 5%, consegue ter uma infraestrutura mínima para conseguir ter esses carros. E eu acho também, André, que teve uma questão do começo do elétrico no Brasil. Começou a vir o quê? Os carros muito caros elétricos. Né? Por exemplo, nós lá na época, meu irmão se empolgou, foi lá na Audi e comprou um e-tron, aquele GT, o carro do Homem de Ferro lá, né? E que é a mesma carroceria da Taycan, né? E, poxa, a gente se ferrou para vender esse carro. Tivemos que vender bem abaixo do custo. Era bem na época que os carros, ali no meio da pandemia, que estavam vendendo os carros com ágio. Tipo, o pessoal vendendo os carros muito acima do valor que comprava, demorava para chegar. E aí, a hora que lançou, você falou, cara, vou pegar esse carro que nós vamos vender rápido. Pagamos $1 milhão e pouco no carro e vendeu por bem menos. Na época, a gente, para vender um ano depois, teve que trocar por uma Porsche 911 com
quilometragem um pouco acima do que o normal, com a própria concessionária da marca, né? Para poder fazer o negócio com o carro. Nós também tivemos o exemplo dos carros tipo a i4, por exemplo, a BMW, que o pessoal pagou lá 600 e poucos mil, e aí na própria concessionária, a concessionária pagava 400, 350, com o carro com pouca quilometragem. Então se assustou-se muito o pessoal por causa dessa, que era uma novidade, e vieram carros com preço bem inacessível para o mercado brasileiro. Sim. Quem que pode comprar no Brasil hoje um carro elétrico de 800 mil reais, 900 mil reais? É uma porcentagem muito pequena na população, né? E agora nós temos uma inversão disso, né? Porque nós estamos vindo com os carros mais baratos, né? Eu acho que essa é uma diferença crucial, né, do mercado. O que você acha disso? Você tocou no ponto, exatamente no ponto muito importante para quem quer começar aos poucos a olhar com outros olhos para esse mercado. Porque aquilo que você falou, o carro elétrico hoje, você não quer ter dor de cabeça para você vender, para você girar, tem que ser carro que tem liquidez. Não muda muito igual o carro a combustão, não. Porque se você parar para pensar, quais são os carros a combustão que vendem mais? São aqueles que têm mais liquidez, que já têm um melhor custo-benefício, etc. Se você pega aí os elétricos, né, eletrificados, até 300 mil, compara aí todos os eletrificados que você tem à disposição na faixa de até 300 mil. São carros que estão, onde que está a fatia que está mais vendendo, entendeu? Então, o que dita se um carro vai vender muito, se vai vender pouco, é o quanto ele está vendendo ali no teu lançamento. Como é que vai ser a revenda dele, como é que vai ser a absorção do seminovo? É quanto ele está vendendo no teu lançamento. Então, quando a gente olha para o nicho específico do carro elétrico e a gente olha para aqueles carros que estão vendendo, aí sim você, né, sinaliza aqueles carros ali, coloca no teu radar, ali você vai ter oportunidade. Porque esse carro ele vai chegar daqui a um ano, ou até menos, mesmo antes disso. Eu comecei a vender carro elétrico em junho do ano passado, entendeu? Sim. E esse mês eu vendi 4 carros, entre híbridos e 100% elétricos. Então, quando você olha para esse mercado, você vê que tem oportunidade. Por quê? É onde que mais tem volume de venda. Agora, se você passar para o mercado de elétrico, de 400, 500, 800, 1 milhão, é a mesma coisa do mercado de luxo nosso brasileiro. A diferença para a tabela ela vai ficar muito alta. Você tirou o carro da concessionária ali, você vai perder 15% a 25%. Entendeu? Porque não tem volume, diminui o público que tem capacidade de absorver aquele produto. Você está entendendo? Então, se diminui o público... E você vai disputar com carros que já são tradicionais nessa faixa de preço. Exato. Porque, vamos lá, ninguém precisa ter um carro de R$1 milhão, concorda? Concordo. O cara que tem muito dinheiro para ter um carro desse, ele é um luxo para ele. Ele não é que precisa ter aquele carro. Na realidade, ele não quer nem ter um carro elétrico, ele quer ter uma grife. É uma grife. Então, se ele Só que a grife talvez já está consolidada, né? O cara tem uma Porsche, um pouco mais, o cara vai numa Ferrari, o cara vai num carro que é aquele que ele já almeja muitos anos ter aquele carro, né? Exatamente. Então ele vai disputar uma seara que tipo vai pegar um entusiasta, olha só, é o nicho do nicho. Sim. Porque é o cara que tem condição para ter um carro desse e é entusiasta no elétrico. Vai ter que juntar essas duas vertentes. Então é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil. Eu aqui agora vou entrar na questão da polêmica, já vou querer fazer um ping-pong aqui com você. E aí é o seguinte, eu vou falar o seguinte, eu, por exemplo, me ferrei num carro aqui. Eu tive um i3, comprei um i3 e esse i3 já estava com preço mais reduzido, mas era um carro 2015 com 100 a primeira leva dos elétricos que tinha chegado. Que ainda tinha um tanquezinho de gasolina para você, para você caso não acabasse a bateria, não conseguisse chegar até o posto. E cara, a gente teve muita dificuldade de vender esse carro. Eu levei mais de um ano para vender. Mas imagina, 2015. E aí é o seguinte, para vender, surgiu um lojista aqui com uma Wrangler 2 portas, encalhada na loja dele, e veio aqui, cara, eu tô com esse carro encalhado, vim procurar vocês, quero saber o que vocês têm de encalhado aí pra gente trocar figurinha. E aí ele falou, nós temos um i3. Aí ele falou, pô, o sonho da minha mulher ter um carro desse. Eu falei, pô, nosso sonho é ter uma Wrangler. Trocamos, né? E fizemos uma negociação. Mas não foi uma boa experiência pra gente. Mas eu entendo que o quê? Foi o carro errado, que nem você falou. Existe carro errado elétrico, existe o carro errado
a combustão. E não é nem o carro errado. Tudo tem seu preço, seu posicionamento, né? Tipo... Na realidade, eu acho que foram duas coisas. Foi o carro errado e o momento errado. Isso. Talvez se você tivesse esperado para esse momento, hoje, que a gente está vivendo de carro elétrico, híbrido, falando o tempo todo, né? Talvez hoje você já saberia e não teria, talvez, ido na emoção nesse carro. Ou teria pago muito menos, Sim. né? E aí eu vou fazer aqui o seguinte, cara. Pergunta e resposta rápida. Você pode dar uma breve justificativa de cada um. Aquele que você não quiser justificar, não precisa. Tá e eu bom. separei aqui por híbrido e elétrico. E eu vou começar com 100% elétrico. E eu tenho uma pergunta para fazer e você vai responder rápido. É bomba ou é uma boa oportunidade? Topa fazer esse desafio? Bora. Bomba ou boa oportunidade? Vamos lá. Vamos lá. Cara, Chevrolet Bolt. Bomba, literalmente bomba. Tanto que ele parou de ser fabricado nos Estados Unidos justamente porque começou a pegar fogo. Então é bomba... Bomba, literalmente. Renault Kwid. Eu acho bomba também. Eu acho ele muito pobre para o valor que eles queriam vender. Eles queriam vender um Kwid no lançamento a R$150 mil. Talvez um Kwid se com motor elétrico. Então, o Kwid a R$78 mil já é uma bomba também, Já é não uma concorda? bomba, Ou concordo. a gasolina, né? Então, Imagina elétrico. Então vamos lá. Mini Dolphin. Eu acho uma boa. Inclusive eu tive o carro é sensacional. É como se fosse um celular sobre rodas. É confortável, é silencioso, é tecnológico. Eu gostei bastante. Agora, Porsche Taycan. Para mim, é bomba. Quando eu pego para avaliar o mercado de seminovos, como que esse carro vai fazer, o nicho específico que ela tá, com quem ela concorre naquele nicho ali... E o tempo que ela tá nas lojas para vender e não vende? Ela tá e não vende, para mim é bomba. Bomba, beleza. Hora é boa. Inclusive eu tô com Hora agora. Troquei o Mini por um Hora, tô com Hora GT. Carrinho é um foguete, entendeu? Foguete, bem acabado também, design polêmico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o carro é show de bola. Volvo X30. Muito bom. Gosto do Volvo X30, vende bem, é um carro que eu acho que vai ter um mercado de seminovo aí também normal, não vai ser um carro que você vai ter dificuldade para vender, desde que você, assim como um carro a combustão, você olhe quilometragem, estática de conservação, está na garantia, fora isso você não vai ter problema não. Audi e-tron. Bomba, né? Inclusive, você estava me falando que você teve um desse, né? Mas eu tô falando aqui agora do SUVzinho, do e-tron. Ah, tá. É bomba também. É. Justamente porque ele é aquilo que você falou. Eles pegam a marca, que é tradicional, carro a combustão, e ali, porque está chegando uma leva de elétrico, eles acabam colocando ali o carro como elétrico. Então, e agora a novidade, Zeekr 001. O Zeekr 01, ele é uma promessa. Na realidade, não é uma promessa, não. Eu acho que vai vender bem, entendeu? É muito bonito, né? Ele é muito bonito, não só o 01, mas como também o Zeekr X. O 01, ele bate bem ali com, eu acho que a faixa de preço com o Seal, tá? O 0 a 100 dele também, 3,8 segundos, igual o Seal. É um carro bonito, bem acabado, cheio de tecnologia. Tem coisa que eu nem imaginava que dava para ter dentro de um carro. Eu gosto. Para finalizar os elétricos, agora um que gera muita polêmica na internet, teve muita loja que se ferrou com ele, e é da BYD. TAM. O TAM para mim é bomba. Para mim vai ser uma bomba. Eu acho que esse carro ele não vendeu bem, entendeu? E aí, como é aquilo que eu falei para vocês, quando o carro ele não tem liquidez, não vende bem, e ele não está num outro nicho, então ele tem dois problemas aí. Primeiro que ele não vendeu bem, Ele segundo, veio muito caro, é um carro veio muito caro. Muito caro. Então, Embora, assim, se olhar o acabamento do carro é espetacular. É sensacional. Quando você olha como produto e tudo, ele é sensacional. Mas no posicionamento de preço dele, olha quem são os concorrentes dele. Olha com quem que ele briga. Porém, no preço certo vai, tá? Vai. A gente vendeu um aqui rapidinho sim. na loja. Falei para você a 270 mil, a FIP era 330. O carro vendeu rápido. Então, nós estamos falando aqui para você que é do mercado de seminovos. Se você souber comprar, é uma boa oportunidade, porque ninguém mandou proposta para esse cliente e a gente pegou em consignação o carro dele e vendeu aqui. Ó, e você tocou no ponto importante. Melhor do que comprar carro elétrico e híbrido é consignar. Melhor do que comprar é consignar. Porque você não investe o teu capital ali, né? Você não corre o risco. Se baixar o preço, você simplesmente tem que negociar com o consumidor. Os 4 carros que eu vendi esse mês, os 4 carros foram consignados.
Consignação eficiente. Consignação eficiente. Você é aluno eu tive um bom professor. Isso aí, cara. E adaptou pro elétrico. Adaptei pro elétrico. Isso aí. Cara, agora vamos pro híbrido. E eu misturei aqui híbrido leve e plug-in, porque senão a gente se estender demais, tá? Cara, vamos lá. Híbrido. Vamos fazer um túnel do tempo aqui. Fusion. Nossa, aí você me pegou, hein? Cara, já é antigo, mas esse daí, né? O Fusion é um híbrido leve, um híbrido pleno, né? Ele não carrega na tomada, vieram, né? É HEV. Cara, ele é bomba. Por ser a primeira leva que chegou ali, é bomba. Eu não lembro da última vez que eu vi um carro desse. Legal. Você lembra? Eu não lembro. Você lembra a última vez que você viu um carro desse? Faz uns 2 anos. Lá em Vitória não tem, não. Você vendeu? E vende bem? Tem seu público. Tem seu público? Tudo tem seu público, né? Isso aí. Song, BID Song. Song é uma boa. Eu acho que desses SUVs híbridos aí, foi o que eu mais vendi. Inclusive, ele é o SUV híbrido mais vendido do Brasil em 2024. Eu só recomendo quem pegar, olhar bem o preço do zero antes de fazer. Sim. Né? Porque senão você vai disputar com o zero. Sim. Né? Agora eu quero ver o que você vai falar, cara. Toyota RAV4. Para mim é bomba. Eu tive uma experiência muito ruim com a Toyota RAV4. 2? Eu tá também. vendo? Eu não tô sozinho. Para mim é bomba. O carro encalhou. O carro é um tesão, né? Não, o carro é um tesão, o carro é fantástico. Só que é muito caro pro carro. Caro. Pra você ter ideia, para eu poder me livrar desse carro, eu não consegui vender lá no mercado, lá no Espírito Santo, eu tive que ir pro Rio de Janeiro, eu tive que dar esse carro como entrada numa concessionária no Rio de Janeiro, para pegar um outro carro lá, para eu tentar pelo menos zerar a operação. Mas sabe o que eu acho, André? Esse carro é o seguinte, ele é bomba hoje. Só que se esse carro vai ter uma depreciação, e amanhã depois ele valer menos de 200 mil reais... Não, aí ele se torna um carro atrativo. Então, por isso que é muito relativo o mercado de usados, né? Vai depender também do ano e a faixa de preço que ele se posiciona. Isso aí. Na época era quase 200 mil quando eu peguei esse carro. Aval. Aval é uma boa. Aval é bonito, né, cara? É bonito, o carro é bonito. GT, né? Coisa linda. O carro é bonito, ele é potente, ele é mais potente que o Song, inclusive. Espaçoso. Inclusive, eu acho o acabamento interno dele melhor do que o do Song. Já vendeu algum? Já vendi 2. E agora os novos aí da Stellantis, Fastback. Pois é, então, o Fastback, o Pulse, a Stellantis está trazendo também uma leva de veículos ali com aquele híbrido leve, né? O híbrido leve, o híbrido pleno, que é o HEV, que é aquele que não precisa de tomada e ele regenera sozinho. Então, assim, vai chegar uma leva no mercado aí desses carros de eletrificados leves. Eu acho que vai ser uma boa. Porque assim você vai unir um pouco para aquele cliente que está resistente, com medo de ficar sem infraestrutura, ele vai ter uma opção ali para economizar no combustível, que ele vai conseguir economizar, e ao mesmo tempo ele não vai ficar na mão. Então ele vai unir um pouco dos dois mundos. A economia Você acha que no combustível... usado é uma boa oportunidade, então? Eu acho que vai ser uma boa oportunidade, principalmente porque, assim, no usado, o que acontece? Quem vai tomar a porrada é o cara que tira o carro da concessionária. Sim. A maior depreciação é quando o carro sai da concessionária. Então ele já vai chegar no mercado para gente com preço... Ok. Bom. XC90. XC90 eu acho bomba. Eu não pegaria, não. É um carro, tipo, um puta carro, né? Mas ele entra naquela categoria dos primeiros com preço mais elevado. Exatamente. E às vezes corre o risco do cara, para se ficar 3 meses no estoque, ter que baixar o preço, né? E lembrando que eu falei que o EX30 é uma boa, hein? Então... São 2 carros diferentes, um é 100% elétrico e o outro é híbrido, mas também o mercado deles é totalmente diferente. Eu acredito que vai ser totalmente diferente. Fala um pouco da consignação. Você falou que você acredita que a consignação é uma boa oportunidade para o carro elétrico, né? Sim, principalmente o lojista que ele tem medo, assim, ainda tem um medo da manutenção, da garantia, de ficar encalhado com o carro. A consignação, eu comecei mais com a consignação. Eu tive, na realidade, próprio, eu vendi o ano passado 12 carros eletrificados, entre híbridos e elétricos. E esse mês passado 2, com mais 4 desse mês, eu vendi 6. Já vai superar o ano passado no terceiro mês. Então. 70% desses carros eles foram consignados, entendeu?
E aí a consignação, eu vi como uma oportunidade ali também de posicionamento, enquanto o mercado estava indo para um lado, né, de depreciar o mercado seminovo e tudo e tal, e que é aquilo, eu fui para um lado de se posicionar como uma oportunidade, né, para a pessoa que está comprando o carro ali seminovo, ele tem uma oportunidade de compra, e para quem está vendendo também, eu ser uma solução, porque quando esse cara ele vai na concessionária, ele apanha. Sim. Esse cara, quando vai na loja de um lojista que não é aberto para o carro, ele vai apanhar. Você está entendendo? Então, quando ele chega lá para mim, eu ofereço uma solução para ele, falo, olha, eu te ajudo a vender seu carro. Inclusive, a gente já vendeu vários carros nesse modelo e tudo e tal, então eu apresento uma solução para ele. E mesmo que ele queira vender o carro só, que ele não conseguir, eu consigo comprar o carro dele. Se for dentro desse perfil que eu falei para vocês, carros que tem mais liquidez, quilometragem ok, estando dentro da garantia, você pode comprar, desde que você observe alguns pontos. Então, assim, eu acho que a consignação ela é uma excelente ferramenta para você começar a abrir um pouquinho a cabeça para esse mercado que tem um nicho muito específico, um nicho que está crescendo e que vai ter várias oportunidades aí para quem abrir um pouquinho a cabeça. E para finalizar, não tem que fazer um jabazinho aqui, né? Quando que você virou a chave para consignação? Quando que eu virei a chave para consignação? Rapaz, eu acompanhava o Rodrigo e já tinha um tempo, né? Eu lembro exatamente, eu estava olhando até a mensagem lá, foi na pandemia. Você tinha mandado um linkzinho de avaliação lá, que você tinha disponibilizado, estava começando ali, época. Foi nessa época. Aí eu peguei, te chamei no WhatsApp, você pegou e mandou para mim. Dali por diante eu comecei a acompanhar nessa trabalho e tudo, e você começou a falar de consignação. Aí logo quando lançou a primeira turma de consignação eficiente, eu peguei, vim, entrei na primeira turma, fiz o curso, se eu não me engano, eu fiz o curso, foi em junho de 2023? Foi? Ou 22? Foi 23, 23 né? Acho que foi 23. Aí o que acontece? Junho de 2023, né? Eu trabalhava com consignação? Trabalhava, né? Já tinha uma noçãozinha e tudo e tal, mas faltava exatamente um método para eu poder alinhar ali, tirar aquilo que eu fazia de errado, colocar aquilo que eu achei que fazia sentido e performar melhor. Então, assim, em média, eu tinha 10, 15% do estoque consignado. Eu cheguei a ter, depois em novembro, dezembro, eu tava sem lugar para guardar carro na loja, eu estava olhando o terreno do lado, eu cheguei a ter 70% do meu estoque consignado. 70%. Hoje, meu estoque ele gira entre 35% e 40%, entendeu? Mas eu cheguei a 70%. Porque você gira bem, né? Eu giro bem. Meu giro de consignado está em 25 dias. 25 dias? 25 dias, e o próprio 24. Você considera que tua loja não estaria do tamanho que ela está hoje se não fosse a consignação? Se não fosse a consignação. Então vale a pena, recomendo, cara. Vou deixar o link aqui para o pessoal que quiser se inscrever na consignação isso aí pode, que vale a pena. Se você quer aumentar seu estoque sem tirar dinheiro do bolso, sem correr risco, tem coisa melhor do que trabalhar com o dinheiro dos outros? E o legal é que é um modelo sustentável, né? Um modelo que você ganha dinheiro, não é um modelo que você engana ninguém, não é um modelo que você vai cobrar uma porcentagemzinha e não pagar suas contas, você vai ganhar muito parecido em alguns casos, que é o meu caso, acho que o teu já também, até mais do que no próprio, porque você não corre risco, você não perde, tem carro próprio que você vende no custo, que você vende abaixo do custo, e o consignação... Você erra na compra. Rodrigo, eu tô para te falar que hoje dificilmente eu vendo um carro consignado abaixo do que eu venderia um próprio, a margem. É muito difícil a minha margem ser menor do que de um próprio. Você vê. Muito difícil. É isso aí. Então, isso por causa do método, porque realmente é o método. Porque no método você aprende ali como agregar receita, como estruturar a negociação com o cliente. Então, assim, eu recomendo para quem realmente quiser aumentar o estoque, tem uma boa oportunidade aí. Você vai ter um direcionamento, você vai ter um passo a passo. Foi 15 anos para chegar no modelo, né? Pois é. Então, Você facilitou muito a minha vida. Tanto que o homem nem tem barba branca, eu tenho. Tá começando, hein? Então, André, vamos indo aqui, né? Queria que você fizesse suas considerações finais, olhando para o público ali, né? Porque agora já estamos aí chegando em 50 minutos mais ou menos, né? Galera, dá o teu abraço aí para a turma. Fala, Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui com você. Amanhã a gente vai participar da imersão, né? E para o pessoal aqui, eu queria falar o seguinte, hoje o tema foi de seminovos, eletrificados. É um tema relativamente novo, né? Um mercado que está em crescimento aí, tem boas oportunidades para quem tiver com a mente aberta, para quem não quiser correr risco, começa trabalhando com a consignação,
entendeu? Começa a entender um pouco mais do mercado, tem bastante conteúdo no YouTube, na internet, sobre esse mercado. Ele é um mercado tecnológico. Dificilmente você encontrar uma pessoa que não gosta de tecnologia. Então, vale a pena você investir um pouquinho do seu tempo, da sua atenção neste mercado, porque dá para você ir conseguir ter grandes oportunidades de aumentar a receita da sua loja e de se posicionar de uma forma que você consiga você não vai deixar de trabalhar com nicho de combustão, mas você vai estar agregando mais um segmento para o seu estoque. E um estoque diversificado é sinônimo de um estoque rentável. Legal, André. Eu quero te parabenizar pelo conteúdo que você trouxe aqui. Tenho certeza que vai agregar demais para todo mundo que está assistindo. Vai ter gente que é contra, vai ter gente que é a favor, mas vai ter gente que vai aproveitar e vai aplicar no seu negócio e ganhar dinheiro. E quero agradecer também a cada um que passou um tempo aqui com a gente, assistindo, né? Lembrar que esse episódio vai estar no YouTube, mas também está no Spotify. Então, você começou a ver no YouTube, não deu tempo, precisa terminar no Spotify, põe no carro, em vez de ouvir uma notícia no rádio, vai ouvindo um conteúdo que agrega. Na academia, fazendo exercício. Correndo, fazendo, né? Então, a gente disponibiliza esse conteúdo aqui de coração para o mercado mesmo, para fazer com que as coisas aconteçam, né? Com certeza. Então, André, só tenho te agradecer. Eu que agradeço. Tamo junto, irmão. Obrigado mais uma vez. Se precisar, conte com a gente. É um prazer estar aqui sempre. Valeu! Valeu, pessoal.